É o filho fumando, o pai vem, mas o senhor sempre fumou. É o filho chegando em casa melado, bêbado e tal, mas o senhor sempre chegou em casa assim. Cara, não adianta você querer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é, né? Por isso é que às vezes eu digo assim, o homem necessita ser treinado. Precisa ser treinado. Eu tenho certeza absoluta disso. Precisa ser treinado, porque os pais não estão treinando. Eu não fui treinado. Os pais não estão treinando. Os meus filhos, desde cedo, eu sempre fui muito intencional, tanto com minha filha como meu filho. Eu tenho um filho e uma filha. Eu tenho um filho de 25 e uma filha de 22. Os meus filhos, desde muito cedo, eu sempre desenvolvi a técnica... Existe uma ferramenta na psicologia chamada janela de Johari. A janela de Johari, ela se baseia no eu consciente, no eu inconsciente. São quatro áreas, são quadrantes, mas eu trabalho basicamente o primeiro e o segundo, né? Tá. Primeiro quadrante é o meu eu consciente, é aquilo que pensa a meu respeito e que as pessoas validam. O segundo quadrante é aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, mas que eu não aceito. Né? Que são aqueles comportamentos que as pessoas veem em mim, mas que eu não aceito que tenho. Sim. E esse comportamento que a pessoa vê em mim, que eu não aceito que tenho, revela quem eu sou. Só que eu não quero aceitar. Né? Que são muitos defeitos que eu apresento, que as pessoas veem, mas eu digo não. A pessoa pode até não gostar de você. Se for alguém que não gosta de você que está falando, isso aí a gente não leva nem em conta. Se 3 pessoas estão falando de você, pode ser que essa pessoa que não gosta influenciou as outras 2. Sim. Mas 5 pessoas estão dizendo que você é um cavalo e você está dizendo que não, querido, compra uma ferradura logo e aceita. Né? Não tem jeito. Então, a janela de Johari para mim foi algo muito transformador, sabe? Em 2011, eu fui para a Alemanha para fazer uma formação... foi logo no comecinho de life coaching. Formação de vida mesmo, treinamento para a vida, né? E aí ele me apresentou a janela de Johari lá, eu fiquei encantado com aquilo. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiz uma atividade que todo marido deveria fazer. Vai lembrando. Todo marido deveria fazer. E é uma atividade que as esposas amam, inclusive. Uma atividade que não é nem um pouco fácil. Mas você tem que estar disposto a isso se você quer lutar pelo seu casamento, se você quer lutar por uma nova história na sua vida, né? E aí eu cheguei para minha esposa, sentei com ela e falei, filha, diga tudo que você gostaria que eu mudasse. Pode falar. Tudo. Não, amor, você é maravilhoso. Eu digo, fale. Pode falar tudo o que você gostaria que eu mudasse, eu não vou dizer nada. Porque se eu for me justificar, não valeu de nada, tá? Eu não posso me justificar de nada. Eu tenho apenas que ouvir o que ela gostaria que eu mudasse e me colocar no papel de querer mudar. Então eu me sentei com ela, amigo, e ela aproveitou esse momento. Começou falando não. E começou a falar isso. Quando ela acabou de falar, eu falei, meu amor, me diga uma coisa. Se eu me esforçar para mudar e fazer exatamente diferente do que você está falando aqui, porque tem coisas que você falou que eu não imaginava. Eu vou te fazer mais feliz? Ela olhou para mim e falou, amor, você faria, mas eu sei que você não consegue. Porque são coisas que às vezes, né, você fala assim, não, é ele assim mesmo, ele é assim mesmo e pronto, eu tenho que aceitar, né? Sim. Mas eu acho que nós somos seres criados por Deus e somos inteligentes, nós somos racionais. E todos nós somos passíveis de mudança se a gente quiser, sabe? Essa história de me aceito do jeito que eu sou é pura tolice, sabe? E aí ela falou, não, e cara, assim, eu peguei aquilo como regra pra mim, sabe? E falei, vou fazer. Aí as pessoas falavam assim, e ela? Eu digo, ela não me perguntou pra eu falar o que é que eu queria, não. Porque isso nasceu no meu coração. A gente tem que aprender uma coisa. A gente não muda esperando que o outro... Assim, a gente não espera que o outro mude pra mudar, não. Sabe? Nunca esqueça que os relacionamentos, eles são construídos pelas reações, não são pelas ações. As ações, elas também contribuem, mas as reações é que constroem. Porque as reações, elas podem construir ou destruir o relacionamento. Sim. Então a minha reação, ela é transformadora. Certo? Perfeito. Então quando eu reajo diferente, o meu cônjuge diz assim, opa, o que é que está acontecendo? Né? Tem alguma coisa diferente. É verdade, né? Por exemplo, se eu grito com você, eu estou esperando que você faça o que comigo? Grite de volta. Por quê?
Porque é o que tá acostumado, não, ó. Quando eu grito com você, eu tô te colocando abaixo, Abaixo. ou acima de mim? Abaixo. Pelo menos assim eu penso, não é isso? Sim, é. Só que na realidade, quando eu grito com você, eu me coloco abaixo de você. Como eu coloco abaixo de você, eu espero que você grite também para que você venha para minha mesma Entendi. posição. Porque o ato de gritar é um ato de desequilíbrio, eu não penso. Então eu grito, depois que eu grito, eu digo, fiz besteira, ele tem que gritar também pra gente ficar igual. Quando eu grito e o outro não grita, como é que eu fico? Constrangido. Porque eu tô aqui embaixo e aqui eu vou permanecer. A reação, ela é transformadora. Certo? Então eu passei a fazer... A pessoa fica mais maluca ainda, por exemplo, quando ela grita e você não grita. Claro, porque ela vai sair por baixo. Ela vai sair por baixo. Entendeu? Porque foi você que desequilibrou, foi você que descompensou, foi no caso, você que falou que o que não era pra falar e o outro ficou na dele. Ficou na dele. A turma fala assim, eu não levo desaforo pra casa, porque você é um tolo. Bom demais levar desaforo pra casa, homem. Eu levo desaforo pra casa fácil, tranquilamente. Levo desaforo pra casa, ainda vou pra casa rindo ainda. Ainda vou pra casa rindo, entendeu? Eu vou entrar em discussão besta, idiota, com quem não merece, rapaz. O meu tempo é valioso demais pra eu perder com discussão sem sentido. Sim. Sabe? Não faz sentido nenhum. Então fiz isso. E a mesma coisa eu fazia com os meus filhos. Boa. Porque... Como você falou, Mesma pergunta pro seu filho? falta de referência paterna, né? A ausência dos pais tem sido algo muito forte e tal. E o pior de tudo é que os pais são ausentes durante muito tempo e querem marcar presença na adolescência, que é na fase difícil dos filhos, né? Então, na hora que os filhos entram na adolescência, que começam a tomar suas decisões, aí os pais começam a dizer: não é assim, tá errado, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E aí entra naquela guerra, né? Porque uma porta que estava fechada, porque você não construiu a abertura dessa porta, você quer escancarar a porta no momento, né? E aí o filho vai olhar e vai dizer, que é isso? E aí muitos filhos se revoltam, muitos filhos... E o pior de tudo é quando o pai quer cobrar do filho que o filho não faça o que ele sempre fez, né? É o filho fumando, o pai vem, mas o senhor sempre fumou. É o filho chegando em casa ao meu lado, bêbado e tal, mas o senhor sempre chegou em casa assim. Cara, não adianta você querer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é, né? Então eu chegava para meus filhos, eu falava assim, filho, filha, chegava pro meu filho e falava, o que o papai tem que mudar? Caramba, tá com o filho. O que o papai tem que mudar? Me diga. E o filho, normalmente, a resposta é sempre a mesma, né? Como eu, no caso, mentorio muitos empresários, eu mentorio o empresário não apenas no lado profissional, também mentorio no lado familiar, no lado pessoal, né? E aí a janela de Johar é uma das ferramentas que eu peço para fazer. Talvez a primeira, inclusive, que eu preciso dos feedbacks das famílias com relação a ele. Aí o filho diz sempre a mesma coisa. Ele diz assim, não, pai, isso é maravilhoso, porque o filho tem medo. É mesmo? Né? O filho tem medo de chegar pro pai e falar as coisas que ele quer que o pai mude, né? Então eu dizia, não, filhote, fica tranquilo, fale tudo que você gostaria que o papai mudasse, né? A primeira coisa logo que o filho fala, que o senhor usasse menos o celular, não tem jeito. Se você pegar 10 filhos, 10 vão dizer a mesma coisa, a primeira coisa que ele vai dizer, use menos o celular, pai. Aí o pior de tudo é a resposta que o pai dá. Filho, você sabe, né, filho? Trabalho. O papai tá trabalhando. Aí quando ele fala, o papai tá trabalhando, o que é que ele tá dizendo pro filho? Trabalho é mais importante? O trabalho é mais importante do que você. Ou seja, se coloque no seu lugar. Tá? Tá? São coisas que às vezes a gente não para pensar, mas o estrago tá ficando cada vez maior. Eu atendo hoje adultos com 30, 40 anos infantilizados. Infantilizados por quê? Por dores paternas. Sim. Ah, o senhor não sabe, o senhor não conheceu meu pai, o senhor não sabe o que meu pai fez comigo, o senhor não sabe o que meu pai fez comigo, o senhor não sabe. É típico. Uma palavra paterna é muito dura, né? Quando um pai chega para o filho e diz, você é um vagabundo, você não vai dar em nada, ele está profetizando algo na vida do filho sem se tocar. Por mais que aquele pai esteja falando aquilo para o filho se tocar, porque o pai vê potencial, vê que ele pode ser alguém, mas não. A falta de sabedoria faz com que ele chegue e coloque o menino lá embaixo. A menina vai, coloca a roupa curta e tal, ele vai, você está parecendo uma, né? E por aí vai. Ao invés de chegar para o filho que chega com a nota baixa, olhar pro filho e falar, ei, filhote, pô, cara, você é muito melhor do que isso.
Sim. Você é bom pra caramba, bicho. Eu sei que tu vai voar O alto. jeito de falar é muito diferente, mano. Entendeu? Impacta mesmo. Sabe? São técnicas simples que vão empoderar teu filho, vão acabar com ele. Tá? E se todo pai tivesse noção do poder que há sobre a afirmação que sai da boca, cara, é poderoso demais. É muito poderoso. Sabe? É muito poderoso. Se você chegar hoje para 10 pessoas, você perguntar quais as maiores feridas que você tem, você pode ficar certo que a grande maioria vai dizer paterna. Paterna. É louco. Tá? Nossa. E o pior de tudo é que as feridas que foram ocasionadas, muitas delas não são nem intencionais, cara. Eu ia trazer isso agora. Não são nem intencionais. É a forma que o pai às vezes foi criado pelo avô, né, pelo pai dele, e acaba replicando aquilo, né? E ele acha que é certo, né? Porque ele se tornou homem sendo criado daquela maneira, então meu filho vai ser criado também. Porque das duas, uma maneira como essa vai causar dois efeitos. Ou você vai replicar o que você viveu, ou você vai rejeitar completamente o que você viveu. Só que em ambas as partes, tanto replicando como rejeitando, a ferida continua lá. Até o dia que eu ressignifico isso e entendo que a intenção do meu pai, por mais que a ação tenha sido abusiva, por mais que a ação tenha sido infeliz, mas a intenção tinha uma validação, tinha uma legalidade, sabe? E aí quando você consegue virar essa chave na mente das pessoas com relação a revisitar isso, cara, é transformador. Porque uma ferida fechada se torna uma cicatriz. E cicatriz, amigo, a gente lembra, sabe que um dia doeu, mas hoje não dói mais. Não dói mais. Então eu chegava com meus filhos e falava, ei filhote, o que o papai tem que mudar? Ele falava, pai, queria que você fizesse isso. Eu digo, tá certo, filho. Chegava pra minha filha, papai, você podia fazer assim. Eu digo, tá certo, filha, tá bom. E sempre fazendo isso. Deu conta de... Sempre me esforçando muito. Eu tô falando, eles vão assistir. Vão saber. Não, isso eu já dei muitas palestras minhas já, dou na frente deles até e tal. Onde é que tá o grande quê da história aí? Qual é a grande solução, a grande sacada que isso me traz, tá? A gente às vezes fica falando, é muito bom porque você tá mudando e tal. Não, tem algo muito mais poderoso por trás disso. Eu tô abrindo uma porta com os meus filhos. Eu tô abrindo uma porta que é extremamente especial, que é quando eu dou a eles o acesso à minha intimidade, a dizer, pai, o senhor poderia fazer isso, o senhor poderia fazer aquilo. Poxa, pai, quando o senhor faz isso eu não gosto. Eu tô dando acesso a eles e depois eu peço a eles feedback quanto às minhas mudanças. Papai, melhorou? Poxa, pai, tá muito melhor e tal. Ok? Vai chegar a hora que eles vão chegar pra mim e vão dizer, pai, e eu? Cara, isso é a coisa que todo pai quer ouvir de um filho. Todo pai quer ouvir de um filho, sabe? Porra. Todo pai. Se você me perguntar, a adolescência dos seus filhos foi muito difícil? Eu digo, cara, Deus foi tão bom pra mim, mas foi tão fiel na minha vida, que o comportamento que eu tinha que chamar a atenção do meu filho, só pra você ter noção, era quando chegava domingo, às vezes, alguns domingos, em que a gente ia pra igreja e que ele falava que estava cansado. Falava, poxa, pai, eu tô cansado, não tô afim. E eu falava, beijo no coração. E eu saía. E deixava ele mesmo. Eu saía. Forçava. Saía. 16 anos, 15 anos, saía. Quando eu voltava, eu sentava no canto da cama, olhava pra ele e falava, ei, cara, cuidado, filhote. Cuidado que quando a gente começa a encontrar muita desculpa pra fazer as coisas que nós sabemos que são importantes pra nós, o importante é substituído por aquilo que eu quero. E o que eu quero nem sempre é muito importante pra mim. Então fique atento. Nossa. Eu só gerava reflexão no coração deles. Só isso. Meu filho nunca chegou em casa depois da meia-noite. Meu filho nunca me fez perder uma noite de sono. Nunca. Meu filho tem 25, vai casar esse ano, inclusive, né? Nossa. Tá? Então, assim, vale a pena, sabe, cara, você ser mais intencional possível. Aí você fala assim, mas para você como evangélico, como pastor, é fácil, você não faz isso, você não faz aquilo, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Ótimo. A turma fala isso. Não, querido, eu posso fazer todas as coisas. Eu posso fazer o que eu quero. Nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Aí você fala assim, uma vez
questionaram isso. Você bebe, você faz aquilo. Eu falei, não, eu com a minha esposa, eu tomo um vinho com ela, eu tomo um champanhe às vezes pra gente comemorar algo e tal. Mas mesmo assim, eu fiz um voto com Deus que até meus filhos se tornarem maiores de idade, eu não colocaria uma gota de álcool na boca. É mesmo. Meus filhos nunca me viram beber até os 18 anos de idade. Mano. Para que eu tivesse autoridade, para que se em algum momento na vida eles decidissem, né? Porque eu não tô aqui para proibir nada. Eu acho que eu eduquei meus filhos até os 16, 17 anos de idade, a formação tá dada. E agora, amigo, agora é o Espírito Santo que habita neles que vai convencê-los do que eles devem ou não fazer, entendeu? Então você falar daquilo que você vive é uma coisa. Você falar daquilo é bem diferente, tá? Então, todas essas ferramentas, né, elas vieram, de uma certa forma, a consolidar muito o meu relacionamento com a minha esposa. Isso aí, sabe? Essa abertura nossa. Entender que nós somos seres passíveis de mudança. E a gente tem que mudar mesmo. Sim. Né? Eu hoje tenho uma idade. Há 10 anos atrás eu era uma outra pessoa. Há 20 anos atrás eu era outra pessoa. E eu era outra pessoa e quero continuar sendo outra pessoa. Cara, Tá? é tão doido ver, cara, pessoas... Você quer mais uma? Eu quero. É tão doido ver como tem pessoas e pessoas, né? Isso é óbvio, todo mundo sabe a diversidade aí, mas eu digo mental da coisa, assim. A pessoa fala, eu sou assim mesmo e que me aceite como eu sou. E o outro cara vem aqui e fala assim, não, eu quero mudar mesmo, eu vou mudando daqui, eu sou outra pessoa. E normalmente você vai analisar a vida de cada pessoa, de quem fala isso que ele falou, e da pessoa que fala... Eu sou assim, me aceite como eu sou. É um padrão a pessoa que fala isso, eu sou assim, me aceite como eu sou. Ela tá sempre reclamando da vida, tá sempre falando que vai ter que. A pessoa sempre fala assim, ó. A pessoa que for ficar comigo vai ter que me aceitar como eu sou. E você vê que ela tá sempre sem ninguém. Porque ela só ama ela mesma. Puta, que doido isso, mano. Porque ela só ama ela mesma, cara. Isso é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É mesmo? É isso. É tolice.